Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Os Entusiastas. Antes de mais nada, peço para que vocês sigam a gente aqui nas redes sociais, compartilhem os nossos vídeos para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E como de costume, hoje vamos tratar mais um assunto interessante, na realidade a continuação de um assunto da semana passada, sobre o conflito no Oriente Médio. O assunto rendeu tanto que, atendendo a pedidos de vários de vocês, vamos continuar a falar sobre esse assunto, e além dos desdobramentos que aconteceram na última semana, né, como a entrada dos Estados Unidos no conflito. Estou mais uma vez aqui com o Rogério e com o Marcelo para a gente falar sobre tudo o que está acontecendo aí no conflito lá no Oriente Médio. Boa noite, Rogério, boa noite, Marcelo. Boa noite para todos. Boa noite, Marcelo, boa noite, Silvio. E um assunto que nós, para quem está nos assistindo, estávamos conversando hoje, né, Silvio? E em questão de poucas horas já houve uma mudança com essa retaliação do Irã para cima das bases americanas. Então é tão dinâmico o assunto que, em questão de poucas horas, houve uma mudança naquilo que nós estávamos planejando em conversar na live. Então vai ser bastante rico, vai ser bem interessante o dia de hoje. Né, Marcelo? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Seu microfone está desligado, Marcelo. Agora sim, Marcelo. Fala agora. O seu microfone está no mute. Aê. Não, estava no mute, mas é porque o senhor Silvio me mutou. Boa noite, rapaziada. Boa noite, pessoal. Na verdade, para mim aqui é boa tarde, né? São 3 horas da tarde aqui em Nevada, nos Estados Unidos. E realmente esse conflito escalou, como a gente já sabia que ia escalar. Era óbvio que os Estados Unidos ia socorrer o seu piquinês do Oriente Médio, e então é difícil a situação no mundo. A gente estava conversando aqui no backstage, isso está escalando. O Catar foi atacado pelo Irã, existe uma base naval americana no Catar, existem várias bases americanas no Oriente Médio, né? Esse colonialismo americano, essa presença militar, imperialismo, então tá difícil, gente. Rússia, China se pronunciando, Paquistão, tá complicado. Tá complicada a coisa. E as pessoas não estão dando o devido valor a isso. Talvez em outros tempos, se fosse na década de 70 acontecendo isso, hoje teríamos milhares de protestos, milhares de pessoas ao redor do mundo protestando contra esse ataque infeliz de Israel ao Irã, à Palestina, mas acho que o pessoal está mais preocupado em viver pequenas vidas em redes sociais, é isso aí. E eu estou bem triste com a humanidade, assim, bem desanimado, para falar a verdade. E eu concordo com você, cara. Eu tava falando até para vocês antes assim, tá acontecendo tudo isso, um momento tenso no mundo, e eu vejo as pessoas fazendo dancinha no TikTok ainda como se nada tivesse acontecendo, sabe? É muito impressionante. Como também tem um monte de influencers aproveitando e falando um monte de mentira, um monte de lorota, contando um monte de coisa que não tem nada a ver com nada, né? Igual colocando vídeos fakes de naves espaciais, teoricamente, de outras civilizações e outros locais sobrevoando o Irã, né? Enfim, tem coisas aí que não fazem muito sentido, certo, Rogério? Exatamente isso, é o famoso oportunismo, né? E como o assunto está muito em voga, está acontecendo agora, nesse momento, então isso gera likes, visualizações, enfim, as pessoas hoje, por um like, por uma visualização, eles perderam o bom senso. E eu queria dizer uma coisa, essa guerra, por incrível que pareça, eu olho as redes sociais, Silvio, Marcelo e quem estiver nos assistindo, eu vejo de cada 100 comentários, 99 é sobre alguém que escolheu um lado. Pró-Irã, pró-Israel, e que não falte pólvora para Israel, que não falte pólvora para o Irã.
mas você não vê comentários de alguém falar, poxa, que triste isso, quem paga são os civis, ali pela paz. Virou torcida, virou arquibancada. Porque é principal, né, Rogério? Porque, na verdade, eu acho que a gente estava conversando aqui antes, eu abomino o que Israel fez. Abomino, abomino. Israel. E vamos ser bem sinceros, né? Hoje, espero aqui que a gente leve o conhecimento aí para as pessoas, que existe uma diferença muito grande entre o Israel bíblico, o Israel atual e o que é sionismo. São coisas totalmente diferentes. E hoje, infelizmente, Israel, que é uma pátria judaica, se transformou numa etnocracia e é totalmente comandada por um movimento sionista, que é um movimento totalmente antissemita. É impressionante como Israel, eu não sei se ele absorveu isso do que aconteceu com ele na Segunda Guerra, né, daquele fatídico, a gente tem que evitar falar algumas certas palavras no YouTube, do que aconteceu na Alemanha na década de 30. Uhum. O sionismo tem. É muito estranho falar isso, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande. É o que a gente está falando hoje. Hoje tudo é muito raso. As pessoas talvez não vão saber dividir o que eu vou falar, mas o sionismo, ele se aproveitou do nazismo na Alemanha, ele apoiou de uma certa forma Adolf Hitler, e só quando Adolf Hitler, em 1938, estabeleceu que o que deveria ser feito com os judeus era o extermínio, que o sionismo não é judaísmo, ok? O Uhum. sionismo Ótimo. se contrapôs ao que Hitler fazia, porque na verdade os sionistas, isso é um papo que até estou adiantando, mas os sionistas, assim, eles incrivelmente não aprenderam, estão replicando o que aconteceu com eles, com os palestinos na faixa de Gaza. E hoje, eu não sei se vocês estão sabendo porque, infelizmente, a mídia brasileira é comandada por. Tem ideias sionistas. Vários assuntos que a gente vai abordar hoje nessa live aqui não estão sendo passados para a população brasileira. Hoje, Israel bombardeou o Líbano. Foi. Bombardeou o Líbano, sim. Então, assim, isso faz parte de um expansionismo. Isso a gente vai falar aí ao decorrer da live. Vai ser difícil para mim fazer essa live, sinceramente, sem tomar um partido, porque é o que você falou, Rogério. O mais importante nisso tudo é a vida. E vocês podem É. ter certeza que existe agora em Tel Aviv, em Haifa, nas cidades de Israel, existem judeus que estão contra o que está acontecendo. Vários, Estão vários. contra isso. O sionismo não é a maioria absoluta de Israel. Não é a maioria absoluta de judeus. Existem vários judeus que estão abominando o que está acontecendo na Palestina, o que está acontecendo com o Irã, e tenho certeza que muitos judeus gostariam que essa história fosse diferente. Mas eu tenho só um ponto a acrescentar, Marcelo, que é extremamente perigoso, que é o seguinte, eu concordo com você, e eu digo que existe uma repressão muito grande do governo de Netanyahu. Eles adoram arrotar e falar, não, aqui é um país muito democrático e tudo mais, mas qualquer movimento, qualquer protesto em Israel hoje contra o conflito, contra a guerra, contra o ataque à Palestina, Gaza, Irã, o que for, Líbano, é imediatamente reprimido pelas forças do governo, tá? Então, assim, hoje em Israel, que sempre diz que é um país muito democrático e que você pode ir lá e se manifestar, hoje qualquer manifestação contra o governo hoje é reprimida imediatamente com a polícia, com prisão de manifestantes, não se pode mais levantar a voz. Então, é no mínimo contraditório. E o que eu queria dizer é o Aqui seguinte: também. o que me Aqui também, né? preocupa, aí também, Estados Unidos também, o que me preocupa profundamente, Silvio Marcelo, quem estiver nos ouvindo, é o seguinte: é muito claro que a maioria dos judeus não concordam com isso, mas o que está me preocupando é que os jovens
israelenses, eles estão absorvendo esse ódio que não era para existir, e os mais velhos estão se opondo a isso, mas os mais jovens estão se deixando levar por essa narrativa de que nós contra eles, nós somos contra o mundo, que eles querem nos derrotar, e você vê muitos jovens em redes sociais fazendo piada com o povo palestino se vestindo, rindo, porque tem mortes, teve uma época que quando for começar os bombardeios, isso logo no começo, eles subiam uma espécie de uma montanha, levavam um carrinho de cachorro-quente e tudo mais, para ficar vendo os mísseis caindo na faixa de Gaza, e a cada Teve míssil que cruzeiro, caía, Rogério. eles eram Tiveram cruzeiros. cruzeiros. As pessoas entraram dentro de barco em transatlântico para ver a faixa de Gaza ser bombardeada. A que nível a humanidade está chegando? Mas eles não são culpados, Marcelo. Não são, Silvio, Marcelo, não sei se vocês concordam comigo. Não são culpados. Existe tem um método. Isso tem método, gente. Tá? Talvez muitos que estão aqui assistindo, que vão assistir, conseguem pensar como a gente, assim, de não deixar se influenciar. Mas não é todo mundo. Tem gente que aquilo que lê, ele simplesmente toma como verdade absoluta. Então o cara fala assim, o Silvio é o seu inimigo, Rogério. Então eu nem sequer contesto, eu não vou nem atrás. Mas por que o Silvio é meu inimigo? Deixa eu entender. Há alguma razão? Não. Eu tomo aquilo como uma verdade absoluta e passa a ser. Dali em diante eu passo a ter raiva do Silvio. Então essas pessoas são vítimas. Eu acho que essas pessoas do país citado ou de outros tal, eu já acho que está na índole do ser, cara. Ser um ser do mal e principalmente o ser um ser que vai atrás daquilo que é do seu interesse, não está preocupado se o outro é um humano ou não. Eu acho muito engraçado as pessoas falarem do Estado de Israel. Eu tenho amigos israelenses que aí o cara fala assim, mas assim eles estão certos, tem que banir mesmo o outro país. Cara, você fala que é temente a Deus e que todos são filhos de Deus. Então você quer que mate o seu irmão? Eu sei que é uma coisa meio religiosa aqui o assunto, mas assim, mas ele pode morrer. Engraçado, né? O próximo pode, mas o meu não, né? Que direito não, você é muito tem, louco, cidadão ou cidadã, de achar que você é melhor que o outro povo? E isso, vou falar francamente, vocês sabem tão bem quanto eu. O Rogério é paulista e hoje mora lá no Nordeste, lá no Ceará. Existe preconceito no nosso país, por regiões. O último processo eleitoral que nós tivemos, existe um bairrismo forte entre o Sul e o Nordeste. Né? Teve um estado aí que algumas pessoas, alguns comentários falaram assim, se vierem aqui nós não vamos servir eles. Mas ele quer o dinheiro do cara do Nordeste, sabe? E depois, quando tá frio lá na região dele, ele sobe pro Nordeste para se aproveitar das praias, das belezas naturais, sabe? Uma puta hipocrisia. É igual não precisa ir longe, hein? Vocês, falando de hipocrisia americana, israelense, iraniana, europeia, enfim, todos são hipócritas em alguns níveis. Sábado, o presidente do Topete falou assim no discurso dele, olha, eu queria agradecer os patriotas que levaram as bombas até lá e fizeram. Me pergunto a vocês, eu pergunto a vocês, desculpe o erro de português, eu pergunto a vocês, você acha que o piloto, o cara que abasteceu a aeronave, o cara que fez toda a tática, teve opção de não fazer? Não. Se ele falasse, não vou fazer porque eu não concordo, o que ia acontecer com ele? Eu queria agradecer aos patriotas. Que patriota? Você não sabe se o cara fez porque foi obrigado? Talvez alguns fizeram porque queriam mesmo. Mas a maioria fez, eu acho que por ser obrigado. Eu tenho que fazer porque eu recebo ordens. Aqui estou sob comando, sabe? E viva a hipocrisia, sabe? Então, assim, eu acho isso assim, não sei se... na linha do espiritismo, o Francisco Xavier dizia que essa última leva de seres humanos que iam chegar, que já chegaram, era o lixo do lixo, era a última chance deles de subirem para um planeta melhor, né? Eu acho que ele acertou. E aí, cara, eu acho que quando eu vejo essas coisas, eu fico, o cara fazer um cruzeiro para ver o vizinho caindo lá do outro lado, entendeu? Vibrando, a cada bomba era aí, o DJ aumentava a música, festejavam, sabe? E subiam em cima assim. Uma coisa nojenta. Mas assim, falando de... Só uma coisa doentia.
De Você é sionismo. doentio. Eu acho Eu que a gente estive. tinha que ver o vídeo que o Marcelo preparou sobre o sionismo, que eu acho que é legal para as pessoas aqui que não sabem, não entendem, ou acham que a gente está viajando na maionese. Ô, Vou Silvio, passar vou aqui o vídeo falar um aqui. negocinho, Silvio, rápido. Você falou dessa questão dos nordestinos com os sulistas. Semana passada, Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, estava novamente acendendo aquela chama de uma possível separação, dizendo como seria o Sul se ele fosse Que um país. vá, que vá. Jorginho Melo, o cara é governador de um estado federativo. O cara responde à União. Ele faz uma reunião semana passada e reacende essa ideia de um separatismo dentro do Brasil. Só para a gente depois, a gente toca isso aí, pode ser assunto para uma outra. Rogério, Fala, Marcelo. Rogério, você é paulista, mas você mora no Ceará, em Fortaleza. Os números, eu acho interessante essa segregação que algumas pessoas. Não vamos falar que é todos os habitantes do Sul, que Não, não são. É não é uma mesmo. minoria muito pequena e idiota. E o interessante é que, se você vê os números educacionais da educação pública no Ceará, ele é muito, mas muito superior a Santa Catarina. E Sim, detalhe, sim, Santa Catarina está entre os últimos do país, ok? na parte pública. Então, isso Sim. explica um pouco, infelizmente, a idiotização das pessoas pelas redes sociais. As pessoas hoje em dia não buscam mais o conhecimento, não buscam mais a informação. A informação é toda ela consumida muito rapidamente em 30 segundos de vídeo em TikTok, em Facebook, em Pronto. Instagram. É, é. Infelizmente. Acabaram as Barças, né, Silvio? Quem é da época da Barça, que Acabaram. tinha que ler aquele tanto de coisa, hoje não. Hoje eu baixo Quando um vídeo essa e acabou. Sim, mas desgraça de internet foi inventada, eu achei. Eu tive a ilusão de que, meu Deus, o conhecimento total da humanidade vai estar em apenas um compartilhado. lugar, a um clique de qualquer pessoa no mundo. Mas não. Isso foi agora, infelizmente, essa desgraça está sendo usada como um veículo de manipulação de massa que, assim, tem uma total, total assertiva. Ela divide e conquista corações e mentes. Essa é a grande verdade. Então, mas Isso aí, é, isso eu é um sei que a tema gente tem bom. que falar do conflito, mas assim, foi um bom assunto porque isso tem a ver com conflito também, na minha opinião. Tem. A narrativa, você vê que boa parte dos líderes mundiais que se dizem libertos, democratas, eles estão fazendo isso. Inclusive o presidente atual do país que você reside aí, Marcelo, ele está querendo acabar com boa parte do conhecimento e do ensino, né? Brigando com Sim. uma das maiores Realmente. universidades do nosso Harvard. planeta aqui, porque ele quer tirar. Quanto mais gente puder questioná-lo, mais ele fica numa situação difícil, entendeu? O que o Assim, governador o de cara São Paulo. quebrou todas as regras do sábado. Assim, quando eu vi a secretária dele dando entrevista falando que ele ia esperar 2 semanas, eu falei, já, ele vai atacar a qualquer momento, porque tipo, eu jogo para cá, igual mágico, né? Eu mexo com a mão aqui, mas na realidade a mágica tá acontecendo na outra mão A aqui, ó. máscara está Você direita. não tá vendo? Isso, Ele isso. vai atacar a qualquer Corroborando o momento. que. Se ele mandou falar isso, é porque ele já está prestes para atacar. E se ele estava prestes para atacar, ele já tinha estudado o plano antes. Se ele tinha estudado o plano antes, então há 2 semanas atrás ou mais, ele já tinha estudado o plano. Já Então, tinha, já assim, Isso, tinha. ele já sabia muito antes quando Israel atacou o Irã, ele já, é óbvio que isso. Israel não faz nada sem autorização dos Estados Unidos, é óbvio que já tinha isso. Corroborando o que você falou antes, Silvio, o governador de São Paulo, o senhor Tarcísio, ele retirou do ensino público algumas matérias como filosofia, Foi. geografia, história. Para que se faz isso? Para você perder o senso crítico analítico desde pequeno. Você não pensa mais, você não questiona mais. Você simplesmente está vindo uma geração humana de robôs que simplesmente absorve o que é verdade e mas qual tem é a uma. verdade Nós já vamos e sem falar disso questionar. hoje, mas tem uma questão que me incomoda muito. Muitas pessoas aqui no Brasil, independente do governo estar indo bem ou mal, que eu acho que tem os seus vários problemas aí, a gestão atual no nosso governo federal, mas vários problemas mesmo, que eu acho que poderiam ser bem melhores. Mas o cara fica irritado porque o cara que está lá, ele não tem um ensino superior. O cara que está lá era um metalúrgico. O cara que está lá tem uma cabeça chata. O cara que está lá é feio. E assim, é muito mais bonito eu pegar um cara branquinho, Bola. tem nível superior, que fala bonito, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tenho que ser comandado por um cara desse. Então, é isso que está no subconsciente das pessoas, cara. Então, assim,
você falou do nosso governador, tá, um monte de gente fala, eu vou votar nele, mas nem sabe o que ele está fazendo direito, tem algumas coisas super questionáveis aqui no governo, mas pelo amor de Deus, se eu falar disso, nossa, mas não pode, você ser uma pessoa branca de direita, induz que você tenha que votar nesses caras, inquestionável, eu não vou por esse ou aquele, então assim, não se tem uma outra via ou uma outra opção, entendeu? Nem cara de centro pode, porque é muito, não, isso está errado, então assim, não se avalia a pessoa que está lá, e sim o status que ela representa. Então, assim, se você quer ter essa chance na vida, você que ainda está, vai estudar, vai fazer alguma coisa e entra num partido político no Brasil, um partido de centro ou de direita. Você tem alta chance, se você falar bem o português, de ser eleito. Alta chance, entendeu? Se você vier de casta, ainda melhor ainda. Porque as pessoas querem ser subservientes. Eu quero ser mandado, na minha opinião, entendeu? Querem ser mandados. Pô, eu já tive aí no país que você mora, e assim, os caras não entendem patavinas do que é a geografia do planeta e o que está acontecendo. Então, aí no seu país, no país que você reside hoje, Marcelo, é pior até do que aqui em muitos aspectos. O cara é mais comandado ainda. Eu sei que eu fui lá e a pessoa que me serenou, a namorada do cara que me serenou quando eu estive aí, ela não tinha a menor noção do tamanho do Brasil, o que se acontecia aqui, se aqui era tudo mato. E eu falei, mano, não é possível. Eu pensava comigo, não é possível que a pessoa é tão... E a gente aqui no Brasil tem que aprender que os Estados Unidos é grande, que a Europa já dominou, que tem os cavaleiros da tábua redonda. A gente aprende a história dos caras e não aprende a nossa. Sabugismo. Ontem eu tive que fazer uma explicação. Ontem eu tive que fazer uma explicação aqui que o Irã, o país que os Estados Unidos atacou, que no Irã existem judeus, e até a gente conversou isso no backstage, no Irã existem judeus, existem católicos, o Irã permite que haja um representante de cada religião no seu parlamento. Então, assim, só que a gente compra que o Irã, toda vez que eu assisto a Rede Globo, a teocracia do Irã. Nossa, é uma teocracia, claro. Eles são dominados pelos ayatollahs. O governo é feito de acordo com a Sharia, com a lei muçulmana. Okay? A gente pode discutir isso, se é certo ou errado ou não, mas dane-se. Isso é uma coisa para os iranianos discutirem. Se eles querem viver assim, se eles não querem viver assim, e de como eles querem viver. Isso não tem importância nenhuma. E, assim, eu contesto muitas redes sociais e sou hipócrita, porque hoje né, estou em rede social tentando levar algum questionamento. Eu não quero levar conhecimento a ninguém. Eu quero que as pessoas questionem, me ouçam e vão procurar as coisas mais a fundo. Então, é como o Silvio falou, eu não sabia. Existem quantos iranianos em Israel, Silvio? Você falou 250 mil dos 10 milhões que habitam aquele país. Então, gente, assim, as coisas são muito mais profundas e complexas do que apenas interesses de estados e de organizações. Só para a gente não alongar também, é como a gente conta o conto. Várias vezes eu já falei assim, se qualquer um de nós que mora no Brasil, ou você que é brasileiro que mora aí fora, ou Marcelo, nascesse na Arábia Saudita, qual a chance de você ser cristão? Diminui muito, certo? Quase zero. Se você nascesse em Gaza, qual a chance de você odiar Israel? Grande. Grande. Se você nascesse na Pérsia, mesma coisa, certo? Se você nascesse lá no Irã, você ia também, grande chance de você seguir os modus operandi mais predominantes lá. Se você nascesse em Israel, aquilo que o Rogério falou, eles não têm culpa muito. Você ia seguir o que o seu pai, o seu avô, dependendo, ia ser mais extremista, menos extremista. Então, assim, o ruim é que a pessoa não quer sequer estudar. Por exemplo, assim, uma live dessa, eu vejo que nesse momento tem poucas pessoas online e me deixa triste. E a nossa página no YouTube tem quase 1.000 pessoas. E aí você olha esse número e fala assim, cara, realmente está todo mundo fora do quadradinho. Depois alguns assistem, a gente vê que sobe muita audiência depois, que o cara não conseguiu ver ao vivo. Mas assim, qual é o fato do cara não querer pensar? Isso me irrita. As coisas são todas agora, as coisas são todas para ontem, Silvio. Simplesmente o que a gente não quer, a gente arrasta para cima. É simples assim. E a gente está se idiotizando. Nós estamos perdendo a capacidade de conhecimento. E toda vez que você pesquisa algo, eu tenho um cunho socialista. Eu li Marx, eu li Engels. Esse é um cunho socialista meu. Mas, ao mesmo tempo, eu li Locke,
eu li os pais do capitalismo também. E eu tendo acesso ao conhecimento, porque, felizmente, meu pai me deu a graça de estudar em escolas boas e ter acesso ao conhecimento. E isso é uma coisa up to you, sabe? Vai de cada um que busca o conhecimento. Então, você tem que respeitar o diferente, o que é contraditório seu. Eu não tenho religião, mas respeito o cristianismo, respeito o islamismo, respeito o hinduísmo. Isso é um preceito básico de quando você estuda e tenta o conhecimento de tudo que é antagônico seu, de tudo que é diferente, e você se liberta do preconceito. É incrível. É incrível que quando Boa. você tem contato Só com para outras culturas, você se liberta. completar o meu raciocínio para a gente passar para o vídeo, né? Senão a gente acaba. Todos esses assuntos têm tudo a ver com conflito, na realidade, você pensar. Total, Claro. e é bom só para falar rapidinho, esse vídeo ele vai explicar para vocês o que é o sionismo, que é muito importante entender isso. Então o vídeo vai Diferente falar e do que é Israel. depois o Marcelo pode até completar, porque a gente fica lendo regime sionista, sionismo e anti-sionista, antissemitismo e tal, e muita gente fica sem nem saber o que é. Então, importante que vai ter esse vídeo, vai ser legal. E vai lá, Silvio, completa, por favor. Nós vamos falar hoje ainda para todos vocês, vamos discutir o assunto muito importante, que é o poder das mídias, tanto as mídias tradicionais, televisivas, radiofônicas e as mídias sociais, nos governos. A gente viu isso já acontecer aqui no nosso país alguns anos atrás, viu acontecer na Ucrânia, mesmo de fora, está vendo acontecer agora no Irã e acontece em vários países, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: aqui nós, aqui no Brasil, na América do Sul, a gente segue muito as mídias que a gente acompanha, são as mídias ocidentais, certo? Sim. Com todos os seus viés para lá ou para cá, não importa, certo? A gente escolhe muito o que a gente quer ver. E aí eu pergunto, a mesma coisa que eu falei, se a gente nascesse na Rússia, será que, desde que eu sou criança, para mim, a União Soviética é o vilão, a China é o vilão, só muda os tempos de acordo com o que o tio Sam quer, né? Ele vai mudando o seu vilão favorito. E sempre foi. Aí eu me pergunto, depois de uma certa idade, depois dos 40, eu fiquei perguntando assim, peraí, se eu nascesse lá, como é que eu viria? Posso dizer porque eu não nasci lá e não moro lá, mas será que é assim? Qual que é a notícia que se dá lá? Ah, Silvio, lá a imprensa é FDP pontinhos, eles não falam as coisas reais que nós aqui no Ocidente podemos fazer e acontecer. Mentira. E o sonho americano é que se eu for, eu prospero, eu consigo e eu faço, mesmo dentro de uma democracia vigiada. As pessoas criticam muito hoje a China porque ela está em mote, né? Porque ela é um trem descendo a ladeira sem freio, economicamente falando. Sim. E aí eu falo assim, tá bom, mas na minha opinião, o país mais... Eu tenho fornecedores chineses, vários, o Rogério sabe disso. Assim, cara, para mim é o maior país capitalista do mundo, com um regime de impulso forte. Se você falar mal do regime, você pode ser o bilionário que você é afastado do negócio e fica quietinho aí. Sim. Mas o regime de Vídeo dono da Alibaba. Vídeo dono da Alibaba, que ficou subido 3 meses. Então assim, e aí... Então você tem uma falsa sensação de que você prospera, mas você prospera financeiramente se você quiser conseguir, e no Ocidente conhecido também, você também faz isso, mas você está sempre sob vigília de alguém que quer que você cresça até certos pontos que não me atrapalhe. Aí vem o cara e te compra a tua empresa, o teu negócio, se você estiver atrapalhando muita gente, fala, é melhor você vender para mim que vai ser melhor para a sua vida. Eu sei onde o seu neto estuda, eu sei onde a sua mulher trabalha e coisas do gênero, né? Então, assim, é isso tudo para mim que tem a ver com esse momento. Então, assim, as pessoas que estão alienadas, que não estão assistindo essa live agora, que já está cheio de comentário aqui, nego falando que a gente é louco, nego falando que a gente está certo, nego falando que tem um outro ponto de vista para complementar, mas não tem. Porque o cara não está nem aí, entendeu? O cara lá vai ali, eu vou agora ver se eu fecho o Estreito de Hormuz. O cara não está preocupado. Tá nem aí. O barril do petróleo vai disparar. Entendeu? Mas quando ele for abastecer na bomba, tiver R$10 o litro, aí vai se preocupar. Ele vai pôr, vai fazer fila e vai pôr, Marcelo. Então, ele vai culpar o Lula. Ele vai culpar o Lula aí no Brasil e aqui vão culpar o Trump. É muito louco. As pessoas ficaram... Assim, precisa ter um entendimento no mundo que se um dado tem 6 lados, imagina uma história. Ela tem vários lados, tem vários viés, tem vários pontos de vista. Mas é isso que as pessoas precisam se aprofundar, não ficar vendo só o seu lado.
para a gente resumir essa primeira parte aqui da live, aqui, esses 30 minutos iniciais. Para mim, tem tudo a ver com o ser humano. Entendeu? Sim, E os sim. jogos, e as pessoas caem nos jogos. Assim, vamos falar de nossos dois maiores polos políticos do Brasil, o Lula e o Bolsonaro no momento. Você pode não gostar dos dois, você pode gostar mais de um e odiar o outro, você pode gostar um pouco de um pouco do outro, mas você não pode dizer que os caras não conseguem se comunicar com o seu público. Eles são bons comunicadores para aqueles públicos. O próprio Trump é um bom comunicador. Por mais que eu acho que um monte de groselha que sai da maioria da boca dessas pessoas, eles são bons comunicadores para o seu público. Ele acerta o alvo que ele quer e motiva aquelas pessoas. Então, uma vez eu fiz uma live no meu canal lá, eu falei assim, você segue ou você é seguido? Não tem um lance de seguidor e você seguir? Eu acho que a maioria segue. Poucas pessoas ditam o que fazer. Outra coisa, os líderes religiosos também são bons comunicadores. O cara rebanha um monte de corações e mentes. Então eu admiro esses caras, eu juro pra você, eu ouço alguns desses caras falar, às vezes eu coloco num desses programas de culto, de oração, só pra ver os caras falar, o cara é bom, hein? Cara, eu já fui em um programa, minha esposa, ela é chefe de cozinha, ela foi num canal gospel aí uma vez, e nesse canal, antes dela entrar no ao vivo lá com o programa da tarde, que ia ter lá da pessoa lá, da apresentadora, o pastor da vez lá, que era o dono da emissora, tava falando, eu falei, esse cara é bom, hein? O cara tá vendendo o Gideão da Conquista, fez o cara pagar um boleto. Eu falei, esse cara é bom, hein? Esse é um baita vendedor. E ao vivo, e um poder de persuasão fantástico. Eu falei, esse cara é bom. Então, assim, eu admiro essas pessoas, não vou mentir. A inteligência que eles têm de manipular grandes massas. Entendeu? Agora, o que eu tô vendo é que cada vez as massas são maiores e mais acéfalas. Não acéfalas, tô sendo grosseiro, né? Mas tem preguiça de pensar. Hoje o modelo é, eu vou ser influencer, eu acerto um vídeo, vira viral, eu fico famoso. Se o Neymar dançar a minha música, que é uma porcaria, eu vou explodir e vou ganhar dinheiro. E depois eu compro uma fazenda lá no interior do Goiás. É interior do Goiás que fala, né? Interior do Goiás e vou morar lá, cara. E tá tudo certo. Então, assim, é triste o momento mundo. Vamos pôr o vídeo aqui para vocês, para a gente falar do nosso assunto importante. O sionismo é um movimento político e nacionalista que surgiu no final do século XIX com o objetivo de estabelecer um Estado judeu independente na região da Palestina, historicamente associada ao antigo Reino de Israel. Este movimento, também conhecido como nacionalismo judaico, visa preservar a identidade e a cultura judaicas, além de fornecer um refúgio seguro para os judeus. Origens e desenvolvimento. Contexto histórico. O sionismo surgiu em resposta ao crescente antissemitismo na Europa, buscando uma solução para a questão judaica. Influência do nacionalismo. O movimento se desenvolveu em um contexto de ascensão dos nacionalismos na Europa, adotando a ideia de um Estado-nação para o povo judeu. Primeiro Congresso Sionista. Theodor Herzl, considerado o pai do sionismo político, organizou o primeiro Congresso Sionista Mundial em 1897, onde foram estabelecidos os objetivos do movimento. Objetivos. Os principais objetivos do sionismo incluem a formação de um Estado judaico, o retorno dos judeus à terra de Israel, a preservação da identidade judaica e a proteção dos judeus contra o antissemitismo. Colonização da Palestina. O sionismo, desde o seu início, foi associado à colonização da Palestina, o que gerou tensões e conflitos com a população árabe local. Criação do Estado de Israel. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, o movimento sionista ganhou apoio internacional e culminou na criação do Estado de Israel em 1948. Críticas ao sionismo, colonialismo e racismo. Críticos do sionismo argumentam que o movimento tem características coloniais e racistas, devido à expulsão e deslocamento da população árabe palestina. Conflitos e violência. O conflito entre israelenses e palestinos, intensificado após a criação do Estado de Israel, é frequentemente associado às práticas sionistas, incluindo a violência e a ocupação de terras palestinas, antissemitismo e antisionismo. O movimento sionista é frequentemente associado a um discurso que mistura crítica ao sionismo com o antissemitismo, o que gera controvérsias e debates. Tipos de sionismo. Sionismo político. O mais conhecido
focado na criação e defesa do Estado de Israel. Sionismo religioso, baseado na crença de que o retorno dos judeus à terra de Israel é um desígnio divino e que o Estado de Israel deve ser construído de acordo com os preceitos religiosos judaicos. Sionismo cultural, focado na preservação da cultura judaica e da identidade nacional do povo judeu, independentemente de sua localização geográfica. O sionismo é um movimento complexo e controverso, com diferentes interpretações e objetivos. Seu legado inclui a criação do Estado de Israel, mas também a perpetuação de um conflito com o povo palestino que continua a gerar tensões e violência na região. Vai lá, Marcelo, faz um complemento aí, Marcelão. Faz um comentário em cima do vídeo, por favor. Cara, é o seguinte, vamos lá. Na Europa, no final do século passado, em 1890, 1880, surgiram vários sentimentos nacionalistas na Europa. Então, esse sentimento nacionalista, que as pessoas pertencem àquele lugar, criou esse preconceito contra o povo judeu. O povo judeu já, por uma série de fatores muito antigos, já tinha feito uma diáspora no mundo. Eles até se chamam de judeus seculares, né? E o que acontece? Theodor Herzl, que era um judeu, ele propôs a criação do sionismo, né? Que era exatamente isso, era a defesa cultural, religiosa e territorial da nação de Israel, né? Só que isso é muito mais abrangente, porque eles chamam isso de Eretz Israel, seria a terra prometida. E aí a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Então vamos continuar seguindo aqui o histórico, né? Então isso foi mais ou menos em 1890. E aí o que aconteceu? Lá para a década de 10, em 1910 mais ou menos, alguns judeus começaram a ir em direção à Palestina. E eles conviviam bem com os palestinos e os judeus criaram um fundo de dinheiro, de investimento, onde o que eles fizeram? Eles começaram a comprar terras de palestinos, entendeu? E aí eles conversaram com uma pessoa nada importante, o barão Rothschild, uma pessoa que não é importante, né? Nenhuma importância para o mundo. Que era judeu. Ele era judeu. Era uma das pessoas que dominavam o mercado financeiro e Rothschild começou a investir no Estado judaico. Então eles começaram a comprar terras na Palestina, terras dos judeus. Foram comprando terras. E aí o que acontece? Os palestinos começam a incomodar com aquilo. Pô, já estão comprando muita terra aqui, já estão tendo muita interferência aqui na região. E aí o segundo plano, e isso eu estou falando antes da criação do Estado de Israel. E aí o que começa a ter? E o que começa a ter ali na Palestina? Começam a ter, lembrando a vocês que a Palestina ela não existia como nação. A Primeira Guerra Mundial, essa parte do mundo era dominado pelo Império Turco-Otomano, que perdeu a guerra para a França e Inglaterra. E o que acontece? Aquela região ela foi partilhada pela Inglaterra e pela França. Então, a região ali da Palestina, Israel e Cisjordânia, ela ficou sob domínio do governo inglês. Entendeu? Então, o que acontece? O Rothschild, ele faz esse financiamento e começa a se criar hospitais, começam a ter escolas, começam a ter todo um serviço público na década ali de 10 e 20, mas para quem, Rogério? Somente para os israelitas, somente para os judeus. Somente para os judeus. Somente para os judeus. E isso já vai criando um sentimento, nós estamos falando de 1910, isso já vai criando um sentimento com os palestinos, eu não tenho, o cara veio aqui, o cara está no meu território, e eu não posso acessar o hospital dele, não posso acessar o colégio dele? Bom, aí tivemos a ascensão de Hitler, né, onde os sionistas, até certo ponto, negociaram com Hitler
várias coisas, porque os sionistas viram no movimento de Hitler uma situação de se fazer uma diáspora dos judeus que viviam ali na Alemanha e na Polônia e trazer eles para Israel. E lembrando, não havia ainda o Estado de Israel. Então, o que acontece? Nessa situação do sionismo, o sionismo ele trabalhou sempre para garantir que Israel tivesse um território, garantir que Israel tivesse, logicamente, a sua religião e a sua tradição preservada. E para isso, o que precisa ter? Precisa ter um território. E aí, em 1948, foi criado ali o Estado de Israel e a ONU ela colocou em pauta que deveria ser criado o Estado de Israel e 5 anos depois o Estado palestino. E isso nunca foi criado. Nunca tivemos um Estado palestino. Por quê? Porque o sionista acredita no Eretz Israel. O que é isso? É a terra prometida. É a terra prometida dos contos do Talmud. Que, detalhe, não há nenhum registro arqueológico que isso existiu. Que seria Salomão, Davi, todo esse passado religioso que está nas escrituras, não existe um registro arqueológico que existiu um império, que existiu esse Eretz Israel, que vai do Rio Eufrates, que está ali no Irã e Iraque, até o Sinai, que hoje é o Egito. Então, isso não é uma opinião pessoal minha. Isso é o que o sionismo prega, a expansão territorial. Isso que nós estamos vendo, a aniquilação do povo palestino, é simplesmente um dos planos do sionismo, que não confundam sionismo com israelita e com judeu. São coisas que pertencem à mesma família, à mesma etnocracia, mas são diferentes. Nem todo, como a gente falou já no começo dessa live, nem todo judeu apoia isso. Então, isso que nós estamos vendo, simplesmente, hoje é o primeiro passo do Eretz Israel. É você aniquilar, chacinar esse genocídio que estão fazendo contra o povo de Gaza, contra a faixa de Gaza. Consequentemente, isso vai surgir para o Líbano. Consequentemente, isso vai expandir para a Síria e provavelmente para Iraque e Irã. Quero lembrar vocês que existiram várias tentativas de se criar o Estado palestino, né? Aí nós tivemos a Intifada, já tivemos 2 intifadas, tivemos a primeira intifada que surgiu ali em Gibalaia, que é no território de Gaza, e tudo começou, Silvio e Rogério, com paus e pedras, e aí isso se expandiu para atentados em Tel Aviv e Haifa. E aí Israel viu que o negócio estava ficando feio, propôs um acordo, e obviamente traiu os palestinos nesse acordo. Depois da segunda intifada, que é mais recente, agora de 2001 a 2005, Ariel Sharon teve os mesmos movimentos, já um movimento maior que atingiu outros países dessa intifada, e isso começou porque Israel invadiu uma área sagrada muçulmana, e aí deu origem à intifada. Revoltas ali no território israelense, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, na Síria, no Líbano, e aí Israel viu que tinha que recuar. O que Ariel Sharon, na época, o Ariel Sharon era o primeiro-ministro. O que Ariel Sharon fez? Assinou de novo um acordo, propôs a criação de uma autoridade palestina, que vocês sabem que quem foi eleito naquela época foi Mohamed Abbas, que até hoje, com 80 anos, é o presidente da autoridade palestina. Isso nós estamos falando em 2005. Aí o que Ariel Sharon fez? Ariel Sharon foi lá e tirou 5 mil israelenses de assentamentos que estavam na faixa de Gaza à força. Tirou à força. Expulsou o próprio povo israelense de Gaza para devolver a faixa de Gaza para o controle palestino. Mas aquilo ali era só uma migalha, porque ao mesmo tempo
em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia, ele continuou expandindo os assentamentos judaicos. Isso é território palestino. Sim, Hoje nós temos lá 750 mil judeus no território palestino em assentamentos ilegais nessa ilegais. região. É lá e na Então, Cisjordânia também. Na Cisjordânia também. então assim, quando a gente escuta que Israel ele simplesmente está fazendo o que faz, esse genocídio em Gaza, porque ele está se defendendo de um ataque terrorista do Hamas, mesmo que eles sabiam ou não, ou que eles deixaram as fronteiras frouxas para que o Hamas fizesse isso, a gente precisa entender que é como o Silvio falou, se nós tivéssemos nascido na Palestina, provavelmente a gente teria um sentimento anti-sionista, não anti-judaico apenas, mas muito mais voltado para o anti-sionismo, porque nós odiaríamos o povo israelense. Porque desde 1910 houve não uma invasão, mas uma tentativa de criar o Estado de Israel. Já foi plantada a semente da criação do Estado de Israel, pacificamente, com o poder do dinheiro, comprando terras. E depois isso vai se expandindo até chegar na situação que a gente está. Nas guerras, tiveram várias guerras árabes israelenses. Israel já chegou a comandar 100% do território palestino. Foi. E aí depois ele tem que recuar por pressão da ONU, ele tem que recuar e devolver os territórios. Só que dessa vez, eu tenho minhas dúvidas se o território de Gaza vai ser devolvido. Não vai ser. Porque Na minha opinião, vai ser. não há. Nós hoje estamos numa guerra cultural. Nós temos um império que está colapsando, que está em decadência. E temos a ascensão de outro império. O Rogério já explicou muito bem isso na última live, sobre a nova rota da seda. E a China é a economia que provavelmente vai monopolizar o mundo daqui a alguns anos. É a mais pujante. Isso tudo é uma tentativa, é óbvio, de desestabilizar os BRICS. Vocês já pararam para pensar que o Irã faz parte do BRICS? Sim. Vocês já pararam para pensar que o Irã faz parte desse conselho de guerra de Xangai com alguns países? Então, isso é muito complexo, porque isso, além de fazer parte do projeto de expansão territorial sionista, isso também casa com a vontade dos Estados Unidos, de uma certa maneira, de abalar os BRICS, de abalar a China e, de uma certa maneira, também criar uma tensão contra um aliado natural da Rússia, que é o Irã. E eu vejo também... Vou falar em BRICS, deixa eu fazer um comentário. Eu vi um influencer barra jornalista barra influencer falar o seguinte: agora que vai descobrir que serve para alguma coisa, porque a Rússia e a China não defender o Irã, não serve para nada esse BRICS. Olha o cara querendo um caos, o cara quer acabar com o mundo, o cara quer ter uma guerra. E outra coisa que eu acho, assim, desse ser humano, tem gente que está torcendo para ter bomba nuclear, o cara não sabe a besteira do que está falando. Quem vai ser ceifada, e vai ser devagar ainda, que ele vai morrer em doses homeopáticas, entendeu? Tem cara que tá louco para ter a guerra. Eu não falei? Naquele podcast no sei lá, naquela live de não sei o que lá, eu falei que ia ter a guerra, sabe? Um monte de sensitivo meia boca dizendo que vai ter guerra, que vai ter não sei o que lá, que vai morrer todo mundo. Então, peraí, então vai ficar todo mundo em casa, então é só esperando a hora, porque já vai morrer todo mundo. Então, assim... Silvio, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou falar uma coisa até que é mais, assim, emocional ou para alguns... A pessoa tem que pensar pelo amor, gente. Pelo amor de Deus, agora falando assim, para aqueles que acreditam em Deus, no Criador, sei lá o quê. Para com isso. Tira esse negócio da sua cabeça de que vai acabar, que vai morrer todo mundo. Para com isso. É ridículo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E as pessoas... Só um minuto. As pessoas dizem que são religiosas, que não sei o que lá, e bababá, e querendo no final de tudo. Para, puta palhaçada isso daí, cara. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O que foi destruído nos ataques israelenses e americanos? O que foi destruído no Irã? A princípio, o alvo eram as chamadas usinas, né, as bases onde eles entendiam que estava sendo enriquecido o urânio ali, as usinas nucleares, que depois, Marcelo, eu quero até que você complemente isso daqui. Você pegue depois isso aqui, o gancho, para falar sobre a chefe do Serviço de Inteligência americano,
Sim. que ela fala, mas a ideia desse ataque era na intenção de destruir todo, Todo o quê? toda a fonte de energia nuclear que estava sendo criada Fonte, dentro do Irã. fonte de energia, que é o que você está falando, porque na verdade o Irã tem um problema hídrico muito grave e tem que recorrer à energia nuclear para Sim, fazer sim. energia. Vamos lá. Os alvos foram usinas nucleares. Vocês já pararam para pensar o que está acontecendo? Eles estão Sim. atacando usinas nucleares. Não pode. Na carta da ONU diz que não pode. Exatamente isso. Mesmo com a situação da Ucrânia contra a Rússia, na Ucrânia existe a maior usina nuclear da Europa, Sim. Zaporizhia. Zaporizhia. Cara, ali a Ucrânia já tomou, a Rússia já tomou, hoje, de novo, se eu não me engano, está sob controle russo. Cara, eles não atacam a usina. Por que não ataca a porra da usina? Porque se atacar a porra da usina, vai ter uma nova Chernobyl. Isso. Isso é um dos pontos que a porra da nossa mídia não fala. A grande preocupação da Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Bielorrússia, o Iraque. Turcomenistão, o Afeganistão, a Síria, estão todos preocupados, porque se explodir a usina que fica ali. O reator. Não, existe uma usina nuclear que ainda não foi atacada, que está perto ali do Estreito de Hormuz, ali no Golfo Pérsico. Uhum. Se esta merda for atacada, vai ter um vazamento radioativo para a água do Golfo Pérsico. A Arábia Saudita, o Catar, o Emirados Árabes, Omã, Iêmen, esses países do Golfo Pérsico, eles dessalinizam a água. Sim. Se houver Isso uma mesmo. contaminação da água, milhões de pessoas vão ter dificuldades. Não é possível que não tenha a porra de um senso humanitário. Se você pede para que os Estados Unidos vá lá com a porra do B2 e bombardeie uma merda dessa, você não tem coração. Você não tem o menor senso de humanidade. Porque você não vai estar fudendo só o Irã. Você está acabando com a vida no Oriente Médio. Isso não vão falar só de a vida marinha, do que pode acontecer. Então, assim, ao meu ver, nós não detemos a verdade desses caras que dominam o mundo. Não. Esse ataque que fizeram às usinas nucleares... 2 ataques, né? Jogando bomba no mesmo local. O Al Jazeera já disse que foi retirado o plutônio, o urânio daqueles lugares. E também as usinas estavam vazias. Não houveram baixas. Então isso é muito mais complexo do que a gente sonha, do que a gente imagina. O Marcelo e o Rogério, mas é assim, é como eu conto o conto, né? Por exemplo, há alguns, acho que 3 anos e meio ou 2 anos e meio que começou o conflito Rússia e Ucrânia. 2 anos e meio, né? Foi 2 anos janeiro e meio. de 23, 2 anos certo? e meio. Então, eu lembro que a nossa querida imprensa ocidental falou assim: não pode invadir um outro país. O que a Rússia pensa em invadir um outro país sem nenhum motivo aparente? Que a Rússia alegava que estava se protegendo de quem? Da organização do Tratado do Atlântico Norte, de uma possível inclusão da Ucrânia lá, e ela estava querendo territórios que ela julgava que sempre foi dela. Que até o povo lá fala em russo, tal, blá, blá, blá. E aí o peso não é igual para esse lado. Israel vai lá, ataca o Irã, mas aí tá tudo bem. É pelo bem do planeta. Então, assim, é engraçado. O cara, é igual disso. Duas medidas. O cara rasgou o que eles mesmos falaram. Outra coisa de hipocrisia que eu acho. Nós, os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, nós podemos ter arma nuclear, os outros não podem. Cara, bullshit. Isso é uma hipocrisia, isso é um negócio... Vocês não podem ter. Por quê? Lembra, o que é esse conflito quer dizer? Isso é controle sobre o medo. Você joga medo nas pessoas e você mantém o poder. Se só 5 podem ter arma nuclear, eu subjugo os outros. Ou você faz o que eu quero, ou eu te jogo uma bomba na sua cabeça, né? O Marcelo foi super feliz na última live, que falou uma coisa que a gente às vezes esquece, fica lá no nosso subconsciente, lá a gente nem lembra. Só tem um país no mundo que jogou bomba atômica, bomba nuclear, né? Só tem um país. Eu não vou nem precisar falar, que todo mundo sabe qual que é. E jogou 2, né? Em 2 cidades Hiroshima diferentes. E Nagasaki. Depois os outros países iria jogar em Tóquio, no Pacífico, e um monte de local, os outros países que desenvolveram as tecnologias também. Mas só tem um país que jogou. Outra coisa que é a hipocrisia, que a gente até conversou também antes aqui
no nosso pré-papo. Cara, você acha que realmente o Irã, sabendo que ia ser atacado, não tirou tudo de lá? Claro que Para, né, cara? tirou. Puta idiotice. Fala, não, destruímos o poder dos caras de falar. E aí eu tô falando todo esse preâmbulo pro Marcelo falar da nossa querida americana que esteve no Irã. Exatamente. A gente tem aí a Tulsi Gabbard. Ela é uma heroína de guerra, né? Acho que o Silvio tem a foto dela aí que eu mandei para o Silvio. A Tulsi Gabbard é uma heroína de guerra. Ela foi do Partido Democrata, depois ela se filiou ao Partido Democrata do Havaí. Depois ela mudou de lado. Hoje ela é republicana e ela foi simplesmente nomeada pelo Donald Trump como a chefe do Serviço Secreto americano. E Sim, uma Tá, mas coisa que a lembra, o Donald Trump é republicano. republicana. Não, ela é republicana hoje, que ela mudou de lado. O Ah, ela mudou interessante é de lado. mais uma notícia que a mídia não divulga. A mídia americana está divulgando isso. É o grande debate que você abre New York Times, CNN. Essa mulher é uma peça-chave, porque há alguns meses atrás, essa mulher esteve no Irã, esteve com esteve também com autoridades da Agência Nacional, da Agência Mundial Nuclear, o que rege aí o campo de os energia nuclear no controles, né? mundo. Os controles. Eles foram visitar as instalações iranianas. Ela, além disso, ela tem um serviço de espionagem dela, que é só o FBI e a CIA, não é nada muito poderoso, não. E essa mulher foi no Congresso americano e sobre juramento que isso aqui, neste país, isso tem um poder muito grande. Você sobre juramento, se você mente sobre juramento, isso aqui é um pecado. E essa mulher sobre juramento, ela disse que o Irã não está nem próximo de fabricar bombas atômicas. E Serviço de inteligência. dias depois, o senhor Laranjão, ele é questionado sobre o que a Gabbard falou. O nome dela é Tulsi Gabbard, que a porcaria da imprensa do nosso país não informa aos brasileiros. E o Trump simplesmente falou: eu não me importo com a opinião da Tulsi Gabbard. O Irã tem capacidade de fazer bombas atômicas em 10 dias. Nós estamos falando de um presidente que no último mandato contou 30 mil mentiras. Ele mentiu Ô Marcelo, mais de 30 mil vezes. E mais Marcelo, uma vez ele mentiu. Isso, desculpa, Silvio, mas isso remete à guerra ao terror do senhor W. Bush. Ele pegou um homem, Coronel Colin Powell, uma pessoa que Olha, nunca mentiu na vida. Ele botou Colin Powell aqui no Congresso americano e Colin Powell, um dos depoimentos mais constrangedores que eu vi na minha vida, teve que falar que as fotos tiradas pelos aviões de espionagem de tubos de transferência de petróleo eram mísseis de ataque. E essa foi justificativa para se invadir o Iraque. Estão dando outra justificativa mentirosa para fazer ataques ao povo iraniano. Isso é um ataque ao povo iraniano. É o povo iraniano que está sofrendo lá agora. Não sou exatamente. eu que estou aqui em Nevada, sentado na minha bunda aqui, no meio dos Estados Unidos, longe de qualquer ataque. O interessante é que, assim, você que está assistindo a live agora ou que vai assistir depois, vou fazer uma provocação para você, para não dizer que só a gente que fala, que a gente que está sabendo tudo, uma que a gente corre atrás mesmo das coisas. Então é importante, anota aí, Tulsi, T-U-L-S-E, Gabbard. Procura ela aí, para não dizer que é o Marcelo que está inventando historinha. Procura você, vai no Google, vai no buscador, vai na sua inteligência, pergunta quem ela é, o que ela fez. Pergunta aí para a sua inteligência artificial preferida quem ela fez, o que ela falou meses atrás. Pergunta você para a inteligência artificial ou para o sistema de busca aí, entendeu? Para não dizer que a gente está inventando lorota aqui, entendeu? Porque é Boa, muito isso aí. fácil ficar falando e depois não dá. Ah, os caras ficam criando factóides. Não estamos criando. Sobre o nosso querido tio Sam, lembra que todos os modos operantes, todo mundo que ele meteu a mão e quebrou o governo da vez, eu não estou dizendo que o do Irã é bom, não estou fazendo nenhum julgamento sobre o governo do Irã, sobre quem está lá no comando agora. Os que entraram foram piores. Vietnã, Iraque,
Todos eles, Afeganistão, o cara tirou um, entrou outro que tomou o poder depois que ele sai. Então, assim, e aí o cara quer pagar de xerifão do mundo. Nós fizemos o melhor. Melhor o quê? Para quem? Para quem? Boa, Silvio, boa Para pergunta. Para quem? quem? Entendeu? Para um Sim. grupo de meia dúzia que a gente não sabe nem quem é? Boa, Silvio, isso aí. vamos tentar aí. Isso é uma pergunta até para o Rogério. O Rogério estuda em relações internacionais. Rogério, vamos falar de alguns países aí. Síria. A Síria está estável? Não, claro que não. O Líbano está estável? Também não. O Líbano, então, provavelmente o sul do Líbano ali, os caras vivem todo dia, eles estão tensionados, né? O sul do Líbano. Aí vamos Sempre, trazendo para sempre, cá. sempre ameaçado. Iraque está estável? Não, o Iraque, depois da queda do Saddam Hussein, foi dividido em facções, tá? Totalmente descontrolado o Iraque. Aí vamos pular o Irã. O Afeganistão está estável? No Afeganistão foi uma das coisas mais ridículas que os americanos fizeram quando eles saíram. Isso daí foi com o Biden ainda, e foi tido como uma derrota, sai e deixa o país sob uma péssima governança, sob instabilidade, dividido por guerrilhas também. Aí quem está estável? É quem está alinhado com os Estados Unidos. Sim. Emirados Árabes Unidos. Iêmen não está estável. Oman também não está estável. Agora, vamos lá. Catar está estável? Sim. Kuwait está estável? Sim. Está. A Arábia Saudita está estável? Muito, muito. Egito está estável. Está estável agora. Por quê? Porque teve a primavera egípcia alguns anos atrás. Primavera árabe, isso. Uma das primaveras árabes teve lá atrás e trouxe o Egito para o lado americano. Então, é assim, my way or highway. É impressionante. Ou você está alinhado comigo, ou esquece. E a gente precisa entender que a gente está vivendo uma situação no mundo onde a China ela tem 120 países no mundo têm a China como o maior parceiro comercial. Sim, e é verdade. Isso está resultando no que está resultando, gente. Isso não é só sobre o Eretz Israel. O que a gente está vivendo no mundo hoje é assim: Israel tem a sua política de expansão, e aí tem o grande irmão dela, que tem a política também de expansão, imperialismo, porque isso chama imperialismo, de manter o soft power no mundo, e ele está usando isso também como pretexto, tanto de ajudar Israel, que nós temos aqui, a Israel não, tanto o sionismo, né? Porque nós temos aqui também nos Estados Unidos muitas coisas controladas pelo sionismo. Então, Marcelo, uma coisa está alimentando a outra. Os Estados Unidos, para quem, só para fazer rapidamente aí eles têm muitas dificuldades em gerir, né, em comandar o mundo, ou, enfim, ele tem muita dificuldade em usar o soft power. Soft power é mais resumindo, você pode usar isso através da cultura, do cinema, na qual eles são muito fortes, da negociação e da diplomacia e do respeito pelo país com que você está negociando. A China, ninguém aqui está para falar que existe um país santinho, não, tudo é questão de interesses, negócios e dinheiro, o quanto isso vai me trazer de lucro, né? Então é uma troca, é aquele tal negócio. O negócio bom tem que ser feito para os dois. Mas a China tem uma coisa, gente, a gente pode criticar como for, mas os chineses, quando eles estão chegando como eles estão, por exemplo, hoje na África, o continente africano hoje está sob forte influência da China, mas a China, ela chega no seu país, ela propõe investimento em infraestrutura, não é à toa que ela vai propor isso, ela quer retornos, ela quer contratos de 50, 60, 100 anos para ela explorar, só que é tudo dentro de uma regras de contratos, aonde o ponto principal é: eu, China, vou investir, você tem que me pagar esse investimento, autorizando que eu faça a extração disso, porém essa extração será feita de tal forma que deixarei rendimentos dentro do seu país, geração de emprego, vou ainda assim comprar o seu produto. Então
ela oferece uma cadeia de desenvolvimento. E se você, o país, falar, não, mas espera aí, isso aqui não tá bom, assim eu não aceito, não tem perigo da China falar, já que você não aceita, então eu vou pro hard power, eu vou impor a força, eu vou destruir você, eu vou aproveitar que eu detenho o sistema bancário mundial, eu não vou colocar sanções. A China volta, negocia novamente, vê os pontos que você observa, vê se é possível e te faz uma nova proposta. E vem para que os dois lados fique bom para os dois países. Isso é o que se espera em um mundo civilizado. E os Estados Unidos hoje ele está destruindo a civilidade entre os países. Tá? Só para vocês entenderem, nas chamadas relações internacionais, existe um ponto de partida que diz o seguinte: o mundo é caótico. Por quê? Porque todos os países... Oi. Peraí, breaking news. Trump anuncia acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã. Guerra de 12 dias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje um acordo de cessar-fogo completo e total entre Israel e Irã. A informação foi divulgada norte-americano na próxima social. É o estreito de Hormuz ali. É simples. Mas os países ainda não confirmam o acordo. Peraí, eu vou pedir enquanto isso, o nosso amigo Marcelo vai vendo nas outras fontes aí nos Estados Unidos. Estou vendo uma fonte aqui do Brasil, tá? Minutos após o anúncio, explosões começaram a ser ouvidas em várias partes de Teherã. Ainda não há informações sobre mortos e feridos. O que aconteceu? Trump declarou que o cessar-fogo será iniciado pelo Irã em 6 horas, cerca de 1 hora atrás aqui do horário de Brasília, depois que os países terminarem suas operações militares finais. Ou seja, ainda está valendo um pouquinho de jogar umas bombinhas, porque já estava no ar mesmo, já estava operação, né? Enfim, então, se isso for verdade, se os dois lá, o Israel e o Irã confirmar, nós vamos ter uma trégua, na minha opinião. Que eu acho que isso daí vai acontecer, vai atacar em outras coisas. Por quê? Porque o nosso amigo Benjamin, se ele parar da guerra, esse cara vai ser tirado do poder e vai responder crimes de guerra lá no país dele. Então ele tem que fazer uma outra guerra daqui a 15 dias com alguém. Tá, bom, vamos lá. Isso. Deixa eu só fazer um complemento, Marcelo, uma coisa bem bacana claro, isso daí. Claro. Falar. Não, continua. Não, continua. Essa aliviada, a mídia ocidental jamais ela vai ter coragem de falar. Mas vamos falar que nós, né? Nós não somos mídias, como o Silvio Meir mesmo fala, a gente joga e vocês aí vão fazer. Isso é uma derrota para os Estados Unidos, Silvio. Isso é uma derrota. Essa derrota já foi sinalizada quando o Trump ontem pede ajuda da China para convencer o Irã a não fechar o estreito. Já começa por aí. E quando soube que o parlamento iraniano aprovou o fechamento do estreito, e por ali passam 20% de todo o petróleo mundial, e ali é o seguinte, meu irmão, você vai fazer o quê se ela fechar ali? Você vai bombardear o quê? Navios? Que navios tem ali? De outros países. Então você está mexendo com aquilo que mais importa. E aí é aquilo que o Marcelo acabou de falar agora. Não tem pressão não, cara. A pressão é de geral. É do Catar, dos Emirados Árabes, de todo o Oriente Médio falar, olha a merda que vocês fizeram. Olha o que isso pode prejudicar o meu país. Isso é a Europa dizendo, vai me prejudicar. Isso é a América dizendo, vai me prejudicar a Oceania. Isso é uma derrota, se for confirmado, para os Estados Unidos. Primeiro, bombardeou 2 vezes as mesmas instalações. Tá? Foram 3 instalações. Bombardeou 2 vezes, há quem diga que foi 3. Se você bombardeou 3 vezes, é porque não foi feito, o seu serviço foi bem feito. Se essa bomba que eles jogaram desse B2, ela é tão poderosa assim, pode chegar até 60 metros, como eles estavam dizendo, por que mais de 2 vezes bombardear? Alguma coisa aí já não deu certo. Já começa por aí. Primeiro ataque israelense não deu certo, gente. Não, assim, eu tô dizendo essa bomba que os Estados Unidos jogou. Então, assim, tem alguma coisa ali no mínimo estranho. E foi muito rápido o recuo do Trump. É pressão do Congresso americano, como o Marcelo disse hoje para mim, ele falou, Rogério, tem muitos políticos republicanos, população americana, políticos dos republicanos fazendo pressão em cima dele. O Congresso, não, embora ele tenha maioria de republicanos, talvez não fossem aprovar essa guerra em termos de orçamento.
a pressão do próprio Oriente Médio e dos países que seriam prejudicados. Então, Não, claro que ele, Os Estados Unidos seria muito prejudicado aqui com o preço do. Os Estados Unidos é muito dependente de combustível fóssil. Isso mas aqui ele iria, mas ele vai criar uma narrativa, Silvio, Marcelo, quem estiver ouvindo, ele vai criar uma narrativa da vitória. Ele vai falar assim, Mas lembra que não ele tenho falou, dúvida. Na verdade, primeiro quem a força, colocou depois a paz paz. no mundo foi o Donald Trump. É isso que ele vai falar. É é ele que fez a paz, exatamente, cara. exatamente isso, Silvio. Bom, vamos lá, ó. O Al Jazeera aqui publicou, tá? O seguinte, essa é a sequência do Al Jazeera. Primeiro-ministro do Catar garantiu acordo de cessar fogo com o Irã. Ok, ó. Primeiro-ministro do Catar garantiu acordo do Irã com proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos após ligação com Trump. Ou seja, esse intermediário aí foi o primeiro-ministro do Catar. Ok? Uma informação importante aqui, ó. Realmente está aqui que o Trump diz que Israel e Irã concordam com o cessar-fogo, ok? Isso no Al Jazeera. E uma outra informação é que grupo iraquiano apoiado pelo Irã diz que ataques dos Estados Unidos não passarão sem punição, ok? Então aí existe uma ameaça aí de grupos iraquianos que estão ameaçando aí chama Al-Nujaba Movement, está E os Houthis ameaçando aí também. ataques, E os Houthis está também ameaçando disseram. ataques. O Iêmen também, os Olha o Houthis também fervor. do Iêmen Olha que ameaçaram. panela de pressão. Olha que panela de pressão. Olha onde os caras mexendo. Várias fontes aí no Brasil, nos Estados Unidos, até no Al Jazeera e na Europa, realmente vai ter um cessar-fogo em breve, aparentemente, né? Tudo pode mudar, a gente sabe, mas assim. Agora, o que eu acho que a gente tem que falar aqui na live são as implicações futuras. Porque a Desculpa, nossa live Silvio. Deixa eu te falar uma coisa importante. Falar uma coisa importante para você. Não sei se vocês estão sabendo, mas Donald Trump foi nomeado para o Prêmio Nobel da Paz. Piada. Tá de sacanagem, né? Não, é sério. Esse mundo não poderia ser mais irônico, né, cara? Desculpa, Silvio, era para concluir uma coisa que você falou agora há pouco. O Trump vai sair disso, né? Olha que eu fiz a paz, né? Ah, pelo Cara, amor de Deus. vocês lembram que o primeiro-ministro da África do Sul esteve aqui nos Estados Unidos com o Trump? Vocês lembram o que aconteceu? O Trump pegou. O Trump simplesmente botou o cara. Foi tão constrangedor contra o Vladimir Zelensky. Ele colocou o primeiro-ministro da África do Sul, sentou lá. Aí, quando ligou a câmera, o Trump chegou e pegou lá. Pô, olha só o que está acontecendo na África do Sul. Estão matando fazendeiros brancos. O presidente da África do Sul. Que porra que é essa? Isso aí é um ataque cultural. Isso faz parte disso. Porque a África do Sul é membro do quê, Rogério? O que a África do Sul é membro? Do BRICS. A África do Sul simplesmente é o S do final do BRICS. Ela é a fundadora, né? Fundadoras. Junto com o Brasil. E eu digo mais uma coisa para vocês, né? A dívida externa americana, ela tá absurda, tá? Como fosse impagável. Os cara, há especialistas que dizem que essa instabilidade mundial, essa guerra, é para diminuir, para derrubar a cotação do dólar, embora eu não entendo como isso pode acontecer, porque Japão é o primeiro credor dos Estados Unidos, não é a China, e segundo é a China. E isso custa para os caras pagarem. Então, vai lá, Silvão. Duas informações econômicas importantes. O Japão está passando por um momento crítico econômico, ele está quase na bancarrota. Então, alguns analistas econômicos dizem que o Japão vai quebrar em breve. E aí você começa a ver, porque a gente já viu notícias de empresas grandes como a Nissan que está passando apertada, a Honda que está passando apertada. Então, olha aí. Segunda coisa, vocês vão lembrar o que aconteceu quando o senhor Vladimir, aquele lá daquele país grande lá, atacou a Ucrânia. O presidente da vez dos Estados Unidos era quem? Joe Biden, certo? Sim, sim. O que eles fizeram? Os Estados Unidos, não necessariamente o Joe Biden, os Estados Unidos. A Rússia tem um monte de título que americano, eles tipo, dane-se, não vão pagar mais nada. O que aconteceu no mercado? Todos os investidores do mundo com títulos americanos falaram, opa, se ele não pagou o cara, quem sou eu na fila do pão? Não vai me pagar. Aí o que aconteceu? Uma corrida para o ouro. Perfeito. Quando corre o ouro, o que acontece com a moeda americana? Ela desvaloriza mundialmente.
apesar daqui o câmbio ter esticado a favor da moeda americana, né? Ela houve uma desvalorização. Então, assim, tudo isso não é só efeito do nosso amigo topetudo querido ou agente laranja, como diz o Marcelo. Já é uma coisa que já está vindo de várias sucessões de erros lá de trás. Então, assim, o momento econômico é delicadíssimo, mas eu acho, agora voltando à nossa questão de conflito no Oriente Médio, que isso é um pano temporário. Eu acho que vão ter consequências na frente. Se você sabe qual é a garantia que o governo americano dá para imprimir mais dinheiro, qual é a garantia aqui? O ouro. O ouro. Antigamente, as notas dos Estados Unidos tinham lá $2 equivalente esse valor equivalente ao valor em ouro. E tiraram isso. O FedEx aqui, o Fed americano, FedEx não, desculpa, o Fed americano, Fed. ele não é estatal, ele é privado. Federal Reserve. Inclusive na mão dos sionistas aqui, eles que controlam o Fed americano. E aí tá, por isso que é tão intrínseco também essa coisa dos Estados Unidos e Israel. Os judeus controlam dinheiro aqui, a emissão de dinheiro. E é o que você estava falando. Existe aqui existia uma proposta anos atrás aqui dos legisladores que o Fort Knox não tinha o ouro suficiente para garantir a emissão tanto de título do cidadão americano como de imprimir o dólar aqui. Deixa eu fazer mais um apontamento, pegando carona no que o Silvio e o Marcelo, que vocês falaram agora. Como que a economia mundial ela agia? Toda vez que você tinha uma instabilidade dentro do mercado internacional, dos mercados de valores, tá? Bolsas, enfim, bolsas de futuros, bolsas de imediato, Nasdaq e a de Wall Street, enfim, quando o mundo estava passando por dificuldades, o que é que todo país fazia, gente? Todo país corria para comprar títulos americanos. Era uma fonte de segurança, era fonte segura ali. Meu amigo, de um tempo para cá, de uns 2, 3 anos para cá, essa corrida não está mais acontecendo. Não está mais acontecendo essa corrida. Então, alguém lá do Fed chegou e falou o seguinte: Trump, meu amigo, é o seguinte, a procura por títulos americanos, ela caiu de forma significativa. Está despencando. Ou seja, o mundo já não olha mais para nós como uma fonte segura, como uma fortaleza. Está acontecendo alguma coisa errada. Nesse mesmo tempo, existe um trabalho dos BRICS e de outros países de desdolarização. Os países estão fazendo negócios com as moedas, assim como fez a Rússia. O que a Rússia fez? Ela obrigou a Europa, na época do inverno, a comprar o gás em rublo. Tem que comprar na minha moeda. Eu não quero dólar, não quero saber, vem comprar na minha moeda. A moeda dos caras subiram dentro da Europa. Então, esse processo hoje, tudo, eu vou seguir o que o Silvio disse exatamente, para cada pingo no i. Não é à toa. Esse desespero dos Estados Unidos em tentar criar conflitos, em ameaçar país, ameaçar o mundo, ameaçar tomar o Canadá, ameaçar comprar a Groenlândia, e vai para cima de sobretaxa, é só um desespero, pelo aquilo que o Marcelo disse, estamos assistindo um grande império descer e um outro império ascender, que é a China. E ninguém vende barato a sua derrota. Os Estados Unidos vai vender o mais caro possível. E está vendendo mais caro possível. Vai cair atirando. Está caindo e está atirando. E que eu acho que um dia a gente vai ter que fazer uma live sobre isso, que é muito mais o campo que eu gosto, né? Não que vocês não gostem, mas eu acho que dos três é o que eu gosto mais disso. Eu acho que a gente vai ter que tocar de novo nesse assunto chamado ser humano. Porque, por exemplo, a gente comentou aqui do título americano, do ouro, do lastro. A maioria das pessoas, nossos amigos, familiares e colegas não tem a menor noção do que a gente está falando. Por exemplo, eu tenho uma pessoa da minha família que ela falou que a gente tem que fazer poupança em moeda forte. Eu faço tudo em dólar. Eu olhei para ela, falei, mano, você não tá vendo? Pensei comigo, você não tá vendo o movimento do mundo, você não tá prestando atenção, sabe? E como se fosse assim, eu falei, mano, se a gente tivesse na década de 70, eu tava super te apoiando, pensando comigo. Na década de 80 também, mas não faz muito sentido o que você tá me dizendo. Agora tá difícil. Rogério, você consegue conversar com o Gustavo?
por aí? Eu tô falando com ele aqui agora. Ele acabou de. Ele falou, me passou aqui dizendo que não pôde e tudo mais. Perguntou se estava rolando. Mandei para ele agora o link para ele entrar na live. Vamos ver se ele entra. Legal, legal. É, Mas assim, enquanto o professor Gustavo não entra para participar desse finalzinho da nossa live, ainda tem mais uns 15 minutinhos, mas dá para ele complementar. Eu acho assim, gente, eu acho que isso é tudo momentâneo, esse cessar-fogo. Eu acho que Israel vai voltar a carga em outros locais. Eu acho que o Líbano é um sério candidato a ser a bola da vez. E temos que lembrar de um outro que começa com P. P de Paquistão. o Paquistão. Mas aí é um O jogo mais Paquistão, longe. ele já. Outra O coisa, Paquistão ali é bomba atômica, né? aqui, as pessoas, de novo, falta de conhecimento, né, da maioria das pessoas. Mas, por exemplo, hoje de manhã, eu lembrando, vamos ter live e tal, né, que legal, bababá. E eu falei assim, como é que será que tá os céus iranianos? Olhem isso. O céu iraniano de manhã não tem um avião passando em cima do território do Irã. O ar tá puro. Entendeu? O ar tá puro. E o medo da galera de voar por cima do Irã. E as pessoas... É doido. O Irã é uma região super difícil de ser acessada, né? Tem as cadeias de montanha, tudo assim. Sim. O cara não é um Vietnã como foi para os americanos lá atrás, né? Que eles acharam que ia chegar lá e ia nadar de braçada e acabaram perdendo, né? Apesar que o discurso para o povo americano foi que eles ganharam a guerra, né? Certo, Marcelo? Porque eles foram os vencedores, né? Sim, mas não perdeu. Então, assim, não é assim igual o Vietnã, mas não é fácil acessar os territórios deles ali. Não é fácil guerrear lá dentro. Então, assim, cara, e viva o que a gente falou lá atrás, e viva a hipocrisia. Viva a hipocrisia. Então, deixa eu fazer Silvio. o seguinte. Fala, Marcelo. Não, eu ia pedir para o Silvio. Essa foto é muito interessante que o Silvio pôs do espaço aéreo iraniano fechado, e depois dos ataques, isso abrangiu aí para o Catar. Tá? O Catar também fechou o espaço aéreo, a Emirados Árabes também fechou o espaço aéreo por um tempo. Você tem aí, Silvio? Agora, aqui no mesmo horário, eu peguei o espaço aéreo de Israel. Vou mostrar para vocês aqui como é diferente, né? Como a sensação... Já um pouco aí, mais... Se você olhar lá no canto, ali, Israel está aqui no canto, né? Olha lá. Uhum. Entendeu? Tem voo ali, comercial, voando. Você vê a diferença, né? Isso é de manhã. Enquanto vocês vão falando e o professor vai chegando, eu vou pegar agora, então, o espaço aéreo do momento, para a gente ter uma noção, né? Joia. Se você depois puder, Silvio, botar aquele vídeo lá da população catari, que não tem nada a ver aí com a paçoca. Eles estavam filmando, aquele primeiro vídeo que a gente fez, né? Eles filmaram ali o ataque iraniano à base americana no Catar, né? E depois eu queria fazer uma da live pergunta da semana vocês. passada, esse, ou Marcelo? Não, o vídeo de hoje que eu te enviei. E esse daí eu não tenho, Marcelo, porque na hora que eu baixei, corrompeu o arquivo. Tudo bem, então não tem problema. Esse Deixa eu mais de um catari filmando os ataques. Eu fiz uma colocação, que foi na live da semana passada, onde eu dizia o seguinte, que no fogo trocado, no fogo trocado, Israel não suportaria o Irã por mais 10, 15 dias. Principalmente quando os ataques estavam sendo focados em Tel Aviv e em Haifa, e o Irã já tinha aprendido como estressar o domo de ferro. Ele mandava os seus foguetes mais baratos ali, os drones que estressavam o domo de ferro, e depois eles entravam com os hipersônicos, não foi? Até então, uma coisa assim que vai ficar sempre esse questionamento. Talvez nós não vamos ter essa resposta. Eu até mandei hoje num grupo que o Marcelo faz parte, que é da galera do Tribal Wars, e que eu mandei o seguinte questionamento. Eu falei, cara, ou os iranianos são muito loucos ao ponto de jogar pedra na lua, de correr na frente de metrô, ou eles têm alguma carta na manga, tá? E nessa carta na manga eu vejo duas cartas. Ou China e Rússia encostou neles e falou, nós não vamos entrar, mas vamos te apoiar com armamentos de precisão, de destruição com mais potencial. Essa é uma que eu vejo. E a segunda opção que eu vejo é o seguinte, o Irã tem alguma carta na mão, algum desses mísseis que ele não usou ainda, mas que poderia vir a usar,
ou o que ele usou no ataque das bases americanas foi um sinal. Tipo assim, ó, tô mandando para você aqui um presentinho do que eu tenho. E mandou. Porque é o seguinte, pessoal, rapidamente aqui, depois o Marcelo fala. Essa guerra com o Irã, ela sempre vai ser feita pelas bases americanas, por uma questão simples, né? Falando de logística. Os caras estão na América, outros estão no Oriente Médio, tá? E por terra, o leigo, arrisco dizer que seria um suicídio. Tentar invadir o Irã por terra seria um suicídio. Então, essa guerra, ela deveria ser feita, ela só pode ser feita pelas bases americanas no Oriente Médio, que são muitas. Eu tô com uma certa impressão de que esse ataque no Catar, o Irã mandou algum presentinho diferente, tipo dizendo, peraí, né? Peraí, calma aí, nós não estávamos preparados para isso. Né? Falou assim, você vai atacar nossa base igual você atacou Israel, com aqueles hipersônico Mach 3, Mach 5 e tal. Eu acho que foi um presentinho diferente. Porque o recuo do Trump, claro, pela pressão do próprio Congresso, do povo americano, pelo Oriente Médio, por outros países, pelo Estreito de Hormuz ser fechado, muita coisa pressionou o Trump, a opinião pública, mas além dessa pressão, eu tenho uma singela desconfiança de que o Irã mandou alguma coisinha assim, dizendo assim, ó, isso é o que eu tenho para vocês. Se o bicho Pode pegar, ser, eu vou usar Mas, isso. mas Rogério, pode ser. hoje de manhã, aqui dos Estados Unidos, uma pessoa chamada Ô, Andrei Marcelo, Medvedev. Oi. Marcelo, deixa eu só fazer o comentário então aí para não perder o pique, né? Então, essa é a foto do momento, tem um voo em cima do Irã. Vocês querem saber onde vai? Mas Não. Esse voo saiu de Dubai e está indo para Moscou, é da Emirates, é o UAE 129. Está passando em cima do Irã, tranquilamente, bem no meio do mapa. É o único voo. Agora tem alguns voos aqui. Agora tem mais um voo que saiu de Xangai e está indo para Teherã, então vai pousar lá. Só E tem faltava outro. bater um voo indo para Moscou e outro indo para a China. Aí é meio. Aí, Então, meu não, amigo. então, calma, vamos Ferrou. falar. Aquele lá tá indo para Moscou. Tem um outro voo aqui da Mahan Air, saiu de Beijing e tá indo para Teherã. É o outro que entrou Olha ali aí. no espaço aqui. Então agora já tem 3 voos, lembra? Não tinha nada, gente. Hoje o dia inteiro ficou sem nenhum voo sobrevoando o Irã. Já tem A 3 pergunta que aeronaves. se faz, Silvio, o Grande que esse porte, avião. são Boeing 787 dos grandões, do Dreamliner, né? Muito interessante isso. Então E o realmente que os esse voo está relatórios levando, parecem que faz Silvio? sentido. O que esse voo pode estar levando aí? Não, Ah, passageiro. não, não, passageiro, é tudo Emirates. voo comercial. Vai. Emirates. Emirates. Ó, hoje essa resposta do Trump, né, essa frase do Trump, isso, cara, isso calha muito como o que o Silvio falou, né? Olha, apareci, resolvi a paz. Só que hoje de manhã teve algumas coisas estranhas. Andrei Medvedev Sim, ele foi presidente da Rússia. sim. Ele disse que o Irã poderia ter ajuda russa, inclusive com ogivas nucleares. Ogivas. Eu li. O Trump hoje ficou louco, né? Botou lá Falou isso mesmo. Eu na vi. rede social dele lá. O que o Andrei Medvedev falou foi isso mesmo? Me deixem saber se foi isso mesmo. Meu amigo, te deixa saber o quê, querido? Então, assim, tem uma frase aí no Brasil, né? Quem tem Tem medo. medo, tem Então, medo. assim, eu nem acredito que houve alguma arma especial do Irã. Pode ter acontecido, né, Rogério? Mas eu não acredito nisso. Eu acredito mais que a pressão que Rússia e China estão fazendo sobre os Estados Unidos, além do Irã poder fechar o Estreito de Hormuz, aí de repente com, né, o aval da Rússia e da China, a economia americana vai para o vinagre. A gente já teve isso naquela guerra é, é, que teve com a Arábia Saudita, envolvendo vários países que deu a crise do petróleo aqui. Então, assim, quem tem medo. Então eu acredito muito nisso, Um né? Que estrago. o Trump. E assim, imagina pro Trump, Rogério. Imagina só, pro Trump. Ele bombardeou o Irã. Ou seja, quem é trumpista aqui falou, é isso aí mesmo, tal. E ao mesmo tempo ele, olha, consegui aí a paz. E aí quem é contra Trump vai acabar apoiando.
É Eu acho que a gente tem que complicado. saber. Nós nunca Não, eu vamos saber acho qual que foi o mandaram ele estrago ficar nas bases quietinho. americanas. Eu acho que mandaram ele ficar quietinho, sim. Sem dúvida. Economia, tudo. Imagina só, ele começa a brincar de guerra ali no Oriente Médio, ali, vai gastar um dinheiro danado, e a China e a Rússia ajudando o Irã, que seja, mas com risco muito baixo, continuando mandando, o BRICS continuando ficando mais forte com isso. Então, o cara falou, acho que esse tiro vai sair pela culatra, é melhor dar uma recuada nesse momento, pode ser que ele volte aí com uma carga, como ele é hipócrita, ele pode voltar daqui a 2 dias e atacar tudo de novo, né? Mas eu acho É, bem interessante isso. quem pode estar também se reorganizando nisso é Israel, né? Porque, querendo ou não, Israel fez um ataque ao Irã, já tinha feito um ataque no passado ao Irã que tinha destruído significativamente as defesas aéreas iranianas, Sim, e sim. agora eles deram uma atrasada muito grande aí no programa nuclear iraniano. Então, assim, um objetivo está conquistado. Então, Isso é um mas, jogo de xadrez 3D, você vai lá, bate e volta e ó, mas ô chega, Marcelo, chega, chega. Aí as fica pessoas, fácil. igual a gente estava falando hoje, vários momentos dessa live, as pessoas têm preguiça de pensar, têm preguiça de estudar. Mas tem que lembrar, gente, que o programa nuclear iraniano foi financiado inicialmente pelo tio Sam. Ele foi Sempre. lá, ele levou cientista, ele começou a desenvolver todo o aparato. Depois que os iatolás tomaram o controle, é que eles falaram morte aos americanos, vamos fazer do nosso jeito e tal. Mas vários iranianos estudavam nas universidades americanas sobre energia nuclear. Então, assim, o Mas cara os ayatollahs foram lá apoiados de pelos Estados trás, Unidos, né? o nosso amigo lá do. Oh, meu Deus, esqueci o nome do cara, gente. Fugiu. O terrorista lá, Osama Bin Laden, foi um agente da CIA. Então, Foi. assim, os Estados Unidos ele planta a coisa que ele mesmo colhe depois. Sempre Ele foi assim planta a os Não, mas história. Ele está traindo a OTAN praticamente todo agora, o ou país. seja, os Estados Unidos já tem um histórico de trair os seus aliados, né? E assim, os Estados Tem. Unidos sempre desestabilizou vários países ao redor do mundo. Como você falou, o regime dos ayatollahs ele foi financiado pelos americanos. Era o Shah, Foram né? financiados Depois Reza daquele Pahlavi, Reza que ele Pahlavi. morreu, né? Porque isso daí Ele você tem o fugiu. vitalício. Depois disso, Quem morreu foi o pai dele. Ele fugiu, ele fugiu. ele Ele fugiu, né? fugiu. Ele Ele não fugiu aguentou o e tranco dos Ayatollah e fugiu, é verdade. aí quem assumiu foram os ayatollahs que tem um cargo vitalício. É só Sim. depois que morre que esse cara É igual sai o Papa, só e morrendo para sair de é, lá. é A gente exatamente só isso. pegou Então, dois ayatollahs, né? Nós mesmo, nós que temos a mesma Khomeini e o idade, pegamos o Khamenei, Khomeini e o Khamenei. Khamenei. Só pegamos dois ayatollahs. por enquanto. Exatamente. Por enquanto, né, Silvio? Existe agora dentro do Irã, né? Apoiado obviamente pelas redes sociais. Até o governo iraniano pediu para a população desinstalar o WhatsApp. Exato. Existe agora dentro do Irã um movimento muito grande que pede a queda do regime teocrático. Agora, Exatamente, é muito é uma engraçado o nosso arma. planeta, né? A gente vive desses conflitos, dessas coisas políticas, econômicas, empurra daqui, empurra de lá. Eu falei na live passada que eu não acredito numa guerra nuclear e continuo não acreditando, porque quem manda no planeta, quem cria as guerras, quem são a ala tal, a outra ala não sei o que tal, que cria todos esses cenários aí que a gente entra, se tiver uma guerra nuclear, o cara não tem mais os servos, né? Quem é que vai Não tem. servir Não, comida para ele? Quem é que vai aparar o jardim? Como é que ele vai viajar para Maldivas? Como é que ele vai usufruir de Dubai que ele construiu? Então, assim, não faz sentido, na minha opinião, hein, gente, não ter guerra nuclear. Mesmo que o cara viva num bunker 30 anos, quando ele sair, ele não vai ter escravo. Não Então, tem assim, vida. você é um olha, pouco. as maiores armas, Silvio, com certeza são os veículos de comunicação. Quando existia só o jornal, era um arco e flecha. Aí inventaram o revólver, que foi o rádio. Aí veio a televisão, que já era um míssil. Hoje em dia, celular e rede social é uma bomba atômica, porque ela É. faz mais estrago do que qualquer outra coisa. Ela só consegue simplesmente dividir as pessoas, manipular a opinião pública para interesse das pessoas que controlam a hegemonia do Gente, mundo. Isso é uma coisa Eu não óbvia. vou, eu não vou falar nem de Brasil, mas você sabe que isso aconteceu aqui. Vou falar de um país que hoje está todo arrasado, chamado Ucrânia. O cara foi eleito graças ao poder das mídias sociais locais na época, a desinformação e a informação. Vou falar das duas partes, tá? Porque tem as duas. Então, assim, isso a gente viu acontecer num país aí que é lá da Lapônia, aquele lá longe, lá, né, para não falar nomes, né? Então, assim, a gente viu isso, entendeu? Viu isso
acontecer e tá vendo em outros países. Eles tentaram, vocês sabem que aquele maior cara do mundo que estava no governo americano até uns dias atrás, que saiu atirando e é forte candidato à eleição na próxima, né? O Cara Mosquito. foi eleger aqui na América do Sul, aqui, por causa das reservas de lítio que ele queria pôr a mão, entendeu? Ele manipulou, entre aspas, as Bolívia. mídias a quais ele domina, entendeu? Na Vocês, Bolívia ele assumiu. Ele assumiu, tá? Na Bolívia ele assumiu. Ele falou que manipulei mesmo, tentei tirar o Evo Morales na época, ele conseguiu por um certo tempo e depois foi revertido. E ele assumiu. Ele falou que queria os contratos para poder da exploração de lítio. eu gostaria também, já que esse, né, espero que chegue a mais pessoas isso que a gente está falando. Eu tenho contatos aqui com brasileiros e outro dia conversando com um brasileiro, o cara falou para mim assim, pô, você sabe da onde veio? Inclusive a minha esposa mandou para mim hoje um vídeo também com o mesmo teor. Você sabe da onde esse urânio enriquecido veio? Veio do Brasil. Isso é mentira. Isso é Mentira. mentira. O que aconteceu é que 2 navios iranianos precisaram de manutenção e pararam aqui no Porto do Brasil e ficaram um tempo esperando autorização para poder entrar aqui. E quando entraram para manutenção, foi simplesmente só isso. E o que aconteceu? Uma porra de um deputado daqui dos Estados Unidos falou que o navio iraniano parou no Brasil para pegar urânio. E isso aí virou uma verdade para essas pessoas Dois. que querem desinformar a população. Mas a olha, verdade, vale a a pena a gente verdade, ô buscar. Marcelo, se a gente quisesse apurar mesmo, faz de conta que, cara, é fácil. Se ele ancorou, se eu não me engano, acho que foi no Rio de Janeiro que ele ancorou, né? Que ele fez Eu acho que manutenção. sim. Até Eu acho acho que que foi, sim. acho que até o pessoal do estaleiro Mauá ali, que é ali depois de Niterói ali, que ajudou. É fácil. Hoje tem câmera e tudo quanto é lado. Você ia ver abastecendo o navio, carregando. Sim. Alguém ia filmar isso, entendeu? Então, assim, eu acho uma ignorância, cara. É igual, por exemplo, aconteceu um crime, na teoria, um crime aqui em São Paulo, num evento de moto aqui no Autódromo de Interlagos, e até agora não sabe a solução. E não tinha um raio de uma coisa. Eu falei, gente, hoje em dia, é igual o Rogério falou outro dia, eu quero ver qualquer hora alguém filma com celular S28, 44, iPhone 69, um OVNI. E ninguém filma ainda. E esse negócio aconteceu com um cara no Autódromo de Interlagos e até agora não aparece uma filmagem. Eu falei, Não meu parece Deus, uma filmagem. o todo mundo. Vocês podem até depois pesquisar, eu vou pesquisar isso. Se eu não estiver equivocado, o Canadá já vendeu urânio para o Irã e também a Austrália, onde tem outra grande reserva. Porque vender isso é normal, isso pode, né? Até porque a própria CIA, né, o Serviço de Inteligência americano, eles chancelavam, dizer o seguinte, pode vender porque eles estão usando para fins de energia. Porque, como o Marcelo falou, o Irã sofre muito com a questão hídrica, questão de energia lá. Então eles precisam dessa energia. São 90 milhões de habitantes. Isso faz 90 parte milhões de do habitantes. desenvolvimento do país. Isso é fundamental, gente. Energia é fundamental. Quando tem um apagão em qualquer país, você vê que isso daí é matéria para a semana, de tamanho prejuízo. Então, os caras precisam de energia. Então, vários países já venderam pro Irã, venderam urânio. Uma coisa normal, gente. Não há nada de absurdo isso daí, não. Tu falou assim, se tivesse feito no Brasil, dentro de uma normalidade. Rogério, se esses ataques tivessem sido em usinas nucleares israelenses, as pessoas, né, a mídia brasileira ia falar que isso foi um Nossa. ataque terrorista. Isso foi um ataque terrorista. Né? Então vamos chamar também o ataque israelense de... Esse ataque terrorista que teve no Irã, isso aí, você tem noção de quanto isso vai atrasar o desenvolvimento da nação iraniana? Porque uma das coisas vitais hoje de um país é a energia. Energia, É o claro. consumo energético. Sem o consumo energético, você não se faz nada. Nada. Até mesmo a própria IA tem né, ela demanda uma quantidade de energia enorme. É a próxima guerra. Né? A próxima guerra é por energia. Por energia. Não que petróleo, não que o petróleo também não seja a próxima guerra. Aí, os comentários finais aí pra gente fechar a live. Na próxima a gente vai ver se o professor pode participar. Ele só deu um oi aqui pra gente aqui no chat agora. Farei isso, vou conversar com o Gustavo para eu e Marcelo, nós vamos alinhar para que ele participe. Sugiro
alguma coisa de um tema muito parecido para explorar dele esse conhecimento. Ele pode até sugerir também o tema, depois a gente passa para o Silvio. E de considerações finais, eu diria o seguinte: aguardem cenas do próximo capítulo, porque até então, vindo do Trump, meu amigo, não se dá para confiar. É, e não existe paz pelo viés do Trump. Tá? Ele fala assim: primeiro a força, depois a paz. Isso não se aplica absolutamente em nenhum lugar do mundo. Paz você vai conseguir através da diplomacia, sentando à mesa e negociando, cedendo de uma parte e de outra. Não existe primeiro a aplicação da força e depois a paz. Aí isso daí é coerção. Você age através da força. Foi o que conseguiu os Estados Unidos quando jogou a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Então os japoneses se renderam. Isso não é conseguir paz. Isso é subjugar o teu adversário. Marcelo. Eu gostaria aqui de estar falando de Chupacabra, Trags de Bolton. Gostaria de estar falando sobre outras coisas, mas aí estamos falando sobre esse maldito jogo de poder, né? De interesses de poucos em relação a muitos, né? Eu espero Geopolítica. muito, né? Esse jogo nojento. Eu espero que a vida, né? Sabe, o valor à vida seja sempre mais relevante que essas idiotices de expansão de território, religião, que eu não acredito que essas guerras são por religião, não são mais por nada no mundo. Essas guerras são simplesmente por ideologias. Poder. E poder, é claro, né? Eu espero realmente que haja aí esse contrassenso, né? E esse recuo tanto dos Estados Unidos quanto principalmente dessa expansão sionista de Israel, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que isso futuramente, não agora, porque Israel gosta de fazer isso. Ele ataca e passa anos ali negociando e depois ataca de novo. Eu gostaria muito que o povo israelense, o povo judeu, retirasse os sionistas do poder e pudesse conviver em paz ali com os palestinos, coisas que eles fizeram por milênios. E hoje não consegue mais justamente por causa de uma ideologia e uma etnocracia que foi criada em Israel. É isso. Bom, pessoal, quero agradecer a todos que participaram da live, que vão assistir depois. Peço mais uma vez para vocês deixarem aqui o like aqui, compartilhar também para os seus amigos e colegas. Acho que foi uma live bem interessante, bem rica. Em alguns momentos cada um de nós ficou nervoso, né? Porque aflora os nossos sentimentos internos e isso é normal. A gente não é perfeito, né? A gente não é perfeito, a gente está aqui para expressar a nossa opinião e fazer você pensar de forma diferente ou pensar fora da casca. E por falar em pensar fora da casca, né? Semana que vem, se não acontecer nenhuma coisa fora do quadradinho que fez a gente falar sobre geopolítica aí 2 dias, esse conflito que realmente mexe com todos nós por causa das proporções que ele pode tomar, vamos voltar ao nosso assunto mais além das coisas, né? Então nós vamos falar sobre chupa-cabra semana que vem e o Marcelo vai ficar feliz e radiante, pois vamos falar do ser preferido dele chamado chupa-cabra. Tá bom, pessoal? Abraço a todos aí, boa noite e vamos em frente. Valeu. Um abraço.